Hello, como é que vocês estão? Hoje eu queria trazer aqui um vídeo para vocês, fazendo uma leitura de novo de devocional. Eu vou ler uma lição que eu separo alguns dias específicos aqui para ler para vocês, e eu resolvi ler do dia 18 de dezembro. Hoje já nem é mais dia 18 de dezembro, nossa, falei tudo meio zoado, mas eu queria ler exatamente esse dia aqui para vocês, porque eu gostei muito e eu sempre acabo lendo as coisas que mais me destacam, assim, que eu acho mais importantes. Então, eu até coloquei umas estrelinhas aqui, que quase que não dá pra enxergar, mas eu achei bem legal esse aqui. Vamos lá então, o título é Apegue-se a Deus. Ouro refinado, já falei errado, vou começar de novo. O ouro é refinado no fogo para que seja purificado da escória. Mas a fé que é purificada pela provação é mais preciosa do que o ouro refinado. Então, consideremos os momentos de dificuldade de maneira razoável. Não os atravessemos murmurando e descontentes. Não cometamos erros em nos libertarmos deles. Fiquei pensando, gente, como é que seria isso? Cometer erros em nos libertar. Seria fugir de uma dificuldade? Mas tem vezes que a gente nem tem como fugir, nem tem essa opção. Em tempos de prova, precisamos apegarmos a Deus e às suas promessas. Isso é super importante. E eu até fiz um vídeo que eu não sei se vai ao ar antes ou depois desse aqui, lá no meu canal principal, sobre confiança em Deus, que é uma coisa muito importante pra gente ter hoje e sempre. Mas eu falei principalmente para que as pessoas pensem nisso pro próximo ano, sabe? Alguns têm me perguntado: a senhora fica desanimada quando está sob provação? Não tem falado a outros acerca de seus sentimentos? Não. Há um tempo para o silêncio, um tempo de guardar a língua, como que com freio. E eu estava decidida a não proferir palavra de dúvida, nem de trevas, a não levar sombra alguma àqueles com quem me achava associada. Isso é super difícil de fazer, mas pode ser importante também. Onde eu estava? Disse a mim mesma: suportarei o fogo do refinador e não serei consumida. Quando eu falar, falarei de luz, falarei de fé e de esperança em Deus. Falarei de justiça, de bondade, do amor de Cristo, meu Salvador. Farei isso para dirigir a mente de outros para o céu e as coisas celestiais, a obra de Cristo no céu por nós e a nossa obra por Ele na terra. Como é difícil fazer isso muitas vezes, né? Em vez de ficar reclamando ou falando de coisas difíceis que acontecem na nossa vida, falar de luz, de fé e de esperança em Deus. Às vezes eu até acho que a gente pode falar algumas coisas das nossas dificuldades. Eu acho importante porque outras pessoas podem se identificar, mas talvez sempre pensando nesse viés de trazer isso para uma questão de esperança, de fé e meio que dar esse direcionamento, mesmo quando a gente fala de alguma coisa que a gente tem dificuldade e tudo mais, pensar nisso e demonstrar isso com fé, falando de luz e de esperança em Deus. Que mesmo que estejam acontecendo coisas difíceis na nossa vida, é importante que a gente fale dessa forma também. E o que mais aqui? Farei isso para dirigir a mente de outros para o céu e as coisas celestiais, a obra de Cristo no céu por nós e a nossa obra por Ele na terra. A fornalha da refinação é para remover a escória. Quando o refinador vir em vocês perfeitamente refletida a sua imagem, ele os tirará da fornalha. Não será permitido que vocês se consumam
ou que suportem a ardente prova nem um pouco mais do que seja necessário para a sua purificação. Mas é necessário, a fim de refletir a imagem divina, que vocês se submetam ao processo que o refinador escolher para vocês, para que sejam purificados, limpos e seja removida toda mancha ou defeito, nem mesmo uma ruga deixada em seu caráter cristão. Que o Senhor os ajude a preferir que se cumpra em vocês a vontade e a obra de Deus. Então vocês serão uma luz em seu lar, um raio de sol. Olhem para o alto. Jesus vive, Jesus ama, Jesus se compadece e os receberá com todos os seus fardos de preocupações e aflições, se vocês forem a Ele e sobre Ele depositarem esses fardos. Cristo prometeu que nunca deixará nem desamparará aqueles que neles confiam. Confia no Senhor de todo o coração e Ele jamais trairá sua confiança. Se vocês pedirem o auxílio de Deus, não pedirão em vão. A fim de nos animar e ter confiança e fé, Ele se aproxima de nós por meio de sua santa palavra e Espírito, procurando conquistar nossa confiança de muitas maneiras. Mas nada lhe causa mais contentamento do que receber os fracos que vão a Ele em busca de força. Se tivermos coração e voz para orar, Ele certamente terá ouvidos para ouvir e braços para salvar. Não há um só caso em que Deus tenha escondido o seu rosto das súplicas de seu povo. Quando todos os outros recursos falharam, Ele foi um auxílio presente em todas as emergências. Deus a abençoe, pobre alma batida e ferida. Apegue-se à sua mão, segure-a firmemente. Ele a acolherá, bem como a seus filhos e a todos os seus fardos e aflições, se tão somente os lançar sobre ele. Isso é basicamente sobre confiança e sobre pensar que nós temos com quem confiar. Não era isso que eu ia falar. Nós temos com quem contar, que não é um mero ser humano, que tem dificuldades também, mas um ser soberano, que sabe de tudo, que entende tudo, que pode nos ajudar de todas as formas e que se compadece, que consegue ter todas essas coisas que aqui fala, que Jesus ama, se compadece e nos recebe todos os nossos fardos de preocupações e aflições, se a gente depositar, se a gente conversar e contar essas coisas e fazer com que isso seja algo que nós não carregamos sozinhos somente, porque carregar isso sozinho é muito pesado, muitas vezes, mas se a gente deposita isso sobre Jesus, se a gente ora, se a gente tem fé, se a gente tem esperança e confiança, as coisas podem ficar muito mais leves. Eu sei que é difícil. Muitas vezes nós temos muitos problemas, muitas coisas complicadas acontecendo na nossa vida, mas nós podemos ter um alívio de verdade. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma e que você consiga buscar a Deus para ter alívio. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo.